Olá, queridos, tudo bem com vocês? A paz do Senhor Jesus para todos. É um prazer estar novamente com vocês para falar acerca da Palavra de Deus. Desta feita para concluir a lição do terceiro trimestre de 2021. Uma lição muito interessante que fala sobre o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. E eu quero tratar contigo sobre a lição de número 13, cujo título é O Cativeiro de Judá. Se você se interessar por assistir as outras lições que falam sobre diversos temas, acesse o nosso canal, se inscreva, ative o sininho das notificações, deixe o seu like ou dislike. Sem dúvida você vai ser notificado de todas as atualizações, além de ter acesso a todas as novidades que têm sido postadas no canal e que tem um único objetivo, que é a propagação da Palavra de Deus através dessa ferramenta. Vem comigo para mais uma aula. Vamos fechar com chave de ouro e na semana que vem já daremos início à próxima lição, que irá nos falar sobre a vida, a história e o ministério do apóstolo Paulo. Como de praxe, irei projetar na tela a imagem da lição para que você possa acompanhar em loco. Peço também que você esteja em mãos com seu exemplar bíblico para que você possa acompanhar as referências que serão citadas. Sem dúvida serão de grande valia para o teu aprendizado. Vem comigo para mais uma aula. O cativeiro de Judá. O texto áureo está lá no segundo livro das Crônicas, capítulo 36, verso 16, e nos diz: Porém zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram as suas palavras, e escarneceram dos seus profetas, até que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo, que mais nenhum remédio houve. A verdade prática nos diz: todo ser humano se torna cativo de suas escolhas e das consequências delas. A leitura diária, que vai de segunda a sábado, e que eu sempre recomendo que você a utilize como seu devocional, porque você vai estar em contato diário com a Palavra de Deus, além de estar desenvolvendo o tema referente à lição. Na segunda, a misericórdia de Deus se renova todo dia, por isso nele deve estar nossa esperança. Na terça, a palavra de Deus permanece para sempre. Na quarta, Cristo é a esperança da glória. Na quinta, antes do fim, a palavra de Deus será levada para todas as nações. Na sexta, falsos profetas se levantam, mas cada um de nós deve estar atento à voz de Deus. E no sábado, Deus está sempre pronto para salvar os pecadores que o buscam. A leitura bíblica em classe está dividida em dois capítulos, 2 Reis 24, do verso 18 ao 20, e 2 Reis 25, dos versos 1 ao 10. Começando pelo capítulo 24. Tinha Zedequias 21 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Amutal, filha de Jeremias, de Líbna. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo quanto fizera Jeoaquim. Pois assim sucedeu por causa da ira do Senhor contra Jerusalém e contra Judá, até os rejeitar de diante da sua face. E Zedequias se revoltou contra o rei de Babilônia. Guarde isso, porque essa atitude aqui foi o marco inicial para que o rei de Babilônia invadisse Judá. Capítulo 25. E sucedeu que, no ano do reinado de Zedequias, no mês 10º, aos 10 do mês, Nabucodonosor, rei de Babilônia, veio contra Jerusalém, ele e todo o seu exército, e se acamparam contra ela, e levantaram contra ela tranqueiras em redor. E a cidade foi sitiada até ao 11º ano do rei Zedequias. Aos 9 dias do 4º mês, quando a cidade se via apertada da fome, nem havia pão para o povo da terra. Então a cidade foi arrombada e todos os homens de guerra fugiram de noite pelo caminho da porta que está entre os dois muros, junto ao jardim do rei, porque os caldeus estavam contra a cidade em redor, e o rei se foi pelo caminho da campina. Porém o exército dos caldeus perseguiu, entenda caldeus como babilônicos, perseguiu o rei e o alcançou nas campinas de Jericó, e todo o seu exército se dispersou. E tomaram o rei e o fizeram subir ao rei de Babilônia, a Ribla, e procederam contra ele.
E aos filhos de Zedequias degolaram diante dos seus olhos, olha que tragédia, e vazaram os olhos de Zedequias, e o ataram com 2 cadeias de bronze, e o levaram a Babilônia. E no 5º mês do 7º dia do mês, este era o ano 19º de Nabucodonosor, rei de Babilônia, veio Nebuzaradã, capitão da guarda, servo do rei de Babilônia, em Jerusalém, e queimou a casa do Senhor e a casa do rei, como também todas as casas de Jerusalém. Todas as casas dos grandes igualmente queimou. E todo o exército dos caldeus que estava com o capitão da guarda derribou os muros em redor de Jerusalém. Esse é o texto sobre o qual iremos meditar. Os hinos sugeridos são de número 15, 47 e 515 da harpa cristã. O objetivo geral é sinalizar o efeito dos pecados cometidos pelo povo de Deus. E os objetivos específicos são apontar os motivos da decadência de Judá, é o primeiro. O segundo, revelar a teimosia do rei Zedequias. O terceiro, relatar a queda de Judá. Então, o estudo vai nortear esses 3 aspectos. Por que Judá decaiu? Qual foi a postura de Zedequias? E falar especificamente como sucedeu a queda. Vale destacar a introdução, que é trazida pelo autor da lição, que nos diz que a fase final do reino de Judá foi protagonizada por 4 reis. Joacás, que foi o filho do rei Josias, nós já falamos aqui sobre o reinado de Josias. Jeoaquim, que reinou por ocasião do primeiro grupo de prisioneiros levados para a Babilônia, em 605 a.C. Joaquim, que com apenas 3 meses de reinado vivenciou o cerco de Jerusalém por Nabucodonosor, que resultou em 10.000 pessoas presas, em 597 a.C., e Zedequias, o rei entronizado por Nabucodonosor, no lugar de Joaquim. Então, nesta lição, veremos Zedequias rebelando-se contra o rei de Babilônia, causando um novo cerco que durou cerca de 18 meses, e finalmente resultou na queda definitiva de Jerusalém, em 586 a.C. Então, o primeiro tópico fala sobre o declínio espiritual de Judá em 3 aspectos: as advertências dos profetas, a previsão dos acontecimentos que levaram Judá ao exílio e os motivos que levaram Judá ao cativeiro. O tópico 2 irá nos falar sobre a obstinação de Zedequias e sua queda, a sua teimosia e a maneira como se fez surdo aos avisos dos profetas. No tópico 3, Jerusalém é cercada e levada cativa. Então, falaremos sobre a destruição da cidade santa e do templo, a matança, o cativeiro, a peste e a pobreza, e a esperança que foi profetizada. E daí concluímos a lição. Vamos lá, advertências dos profetas, né? Jeremias capítulo 11, você vai poder observar que foram denunciadas as transgressões e injustiças cometidas pelos líderes da nação. E os profetas foram taxativos, especialmente em relação ao pecado de idolatria que estava alastrado naquela nação. Os profetas previram os acontecimentos que levaram Judá ao exílio. O de Jeremias, nessa época, o ministério de Jeremias foi o mais importante, porque ele iniciou suas atividades proféticas no reinado de Josias e deu continuidade por 4 reis. Você pode ver lá em Jeremias capítulo 1, do verso 1 ao 3, a abrangência, né? Havia naquele período muita discórdia e confusão sobre quem eram os profetas verdadeiros, quem eram os falsos, qual era a mensagem verdadeira, qual era a falsa. E Jeremias fez questão de chamar a atenção dos reis contra os falsos profetas. Mas eles não tinham discernimento, porque buscavam atender os seus próprios desejos, os seus próprios interesses. E quais foram os motivos que levaram Judá ao cativeiro? Primeiro, a obstinada desobediência da liderança judaica. Essa posição é demonstrada e consolidada também por vários outros profetas. Além da idolatria, muitos pecados foram abomináveis e cometidos contra Deus.
Veja algumas referências. Derramaram sangue inocente, cometeram todo tipo de corrupção e injustiça social, não observaram a guarda do sábado e ainda mataram muitos profetas. Então, temos referência no segundo livro das Crônicas, capítulo 24, em Abacuque, capítulo 1, verso 2 ao 4. O próprio Evangelho de Mateus faz uma referência ao que aconteceu no Antigo Testamento, em Mateus 23, 35. Então, essa triste realidade que assolava a nação de Judá naquele momento, ela foi norteada também por muitos avisos e oportunidades de arrependimento. Mas os reis escolheram pela apostasia. E o povo seguia a diretriz do líder. Se o líder era pecador, os pecados se intensificavam em meio ao povo. Se o líder era comprometido com Deus, o povo era instruído, convidado, convocado também a ser fiel. O curioso é que eles receberam tantos avisos, tantas profecias, tantas oportunidades. Se olharmos para a história de Judá, iremos observar isso, porque o panorama bíblico assim nos demonstra que Deus, o tempo inteiro, tentou preveni-los acerca da apostasia, tentou combater o pecado que eles cometiam, mas eles não deram ouvidos à voz do Senhor. E a melhor maneira de evitar uma tragédia é ser obediente à palavra. Por isso os profetas estavam ali profetizando. Por isso hoje nós temos pessoas que pregam e ensinam a palavra de Deus, para que nós abandonemos o erro e vivamos em obediência à sua palavra. Esse é o principal objetivo. O rei Zedequias era obstinado em quê? Em desobedecer. Perceba que ele não atentou para a conjuntura que envolvia aquela nação. Portanto, não deu ouvidos à voz dos profetas. Ele, inclusive, chegou a ameaçar o profeta Jeremias, tentando mantê-lo submisso aos seus caprichos. Porém, Jeremias não se corrompeu, não se deixou levar pela pressão do rei, mas continuou profetizando, continuou anunciando, continuou marcando território e sendo firme naquilo que ele profetizava. O rei, entretanto, se mantinha surdo. Jeremias profetizou de forma pontual, dizendo que caso Zedequias se rendesse à Babilônia, sua integridade seria preservada. Todavia, o rei não deu ouvidos ao profeta. E aí o poderoso exército de Babilônia invadiu Judá. E o povo e o rei também, que estavam tão confiantes na sua falsa religiosidade, estavam tão confiantes pelo fato da nação israelita ser uma nação escolhida por Deus, não acreditavam na hipótese de que seriam aniquilados. Há uma referência aqui interessante de Jeremias capítulo 7, verso 4. Eu irei ler essa referência para que você possa entender especificamente do que eu estou falando nesse aspecto. É interessante porque o fato de Jerusalém ser uma cidade escolhida fazia com que as pessoas batessem no peito e achassem que nenhum mal iria suceder contra a nação, independente da forma como eles vivessem, que é um equívoco muito grande. Deus sempre condicionou a sua fidelidade à nossa obediência. Vou projetar para você agora o texto bíblico para você acompanhar. Jeremias capítulo 7, vamos ver aqui a partir do verso 1. Eu tenho aqui duas traduções. Nova Versão Internacional, Nova Almeida Atualizada. Vamos para a Nova Almeida Atualizada, que é a da direita aqui. Palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor. Fique junto à porta da casa do Senhor e proclame ali esta palavra. Escutem a palavra do Senhor, todos de Judá, vocês que entram por essas portas para adorar o Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Corrijam a sua conduta e as suas ações, e eu os farei habitar neste lugar. Olha a condicionante de Deus.
corrijam sua conduta e as suas ações, e eu vos farei habitar nesse lugar. E olha o versículo 4. Não confie em palavras falsas, dizendo, templo do Senhor, este é o templo do Senhor. Então, aqui era um estímulo ao pecado, um estímulo ao equívoco, quando o falso profeta dizia, este aqui é o templo de Deus, olha, Deus está neste lugar, nenhum mal vai suceder, independente do que vocês façam, essa é a nação escolhida por Deus. Aqui estava o caminho para o fracasso. A prepotência, a autoconfiança, a desobediência que levava os israelitas a pecarem contra o Senhor. Então não podemos usar o pretexto de que somos cristãos, de que somos filhos, de que somos salvos em Jesus para cometer todo tipo de atrocidade ou libertinagem. A Bíblia diz que não devemos usar da nossa liberdade em Cristo para dar ocasião à carne. Muito pelo contrário, quando nós temos a convicção de que o Espírito Santo habita em nós, passamos a adotar uma postura de santidade e comprometimento maior em relação a Deus, em relação à sua palavra. Vamos para o tópico 3. Jerusalém é cercada e levada cativa. O subtópico 1 fala sobre a destruição da cidade santa e do templo. Após as investidas dos assírios, dos egípcios e de 3 ofensivas dos babilônios, a forte e imponente cidade de Davi se encontrava completamente arrasada. Durante o cerco de Jerusalém, que durou 18 meses, ninguém podia entrar nem sair, preste atenção nisso. A comida que estava estocada lá foi consumida. Os animais começaram a ser abatidos para serem oferecidos como alimentos e não restou mais nada. Era extrema pobreza e miséria. E nesse momento, o poderoso exército de Babilônia rompeu uma brecha no muro e invadiu a cidade. O templo, erigido há 380 anos, foi saqueado, destruído e queimado. Lembra de Neemias, num período posterior, que se propôs a voltar para Jerusalém para reconstruir a cidade e os muros que estavam fendidos e as portas que haviam sido queimadas pelo fogo? Aconteceu aqui nesse episódio. Babilônia cercou a cidade, ninguém entra, ninguém sai, restringiu o acesso à comida e a cidade sitiada foi degringolando, até que o exército inimigo encontrou uma brecha no muro, invadiu a cidade e consumou o seu plano de levar cativo os judeus, destruir a cidade e o templo. O que houve ali? Matança, cativeiro, peste e pobreza. O livro de Lamentações de Jeremias retrata isso, de forma muito clara. Você pode ver lá no capítulo 4, dos versos 3 ao 10. A fome chegou a tal ponto que as mães cozinhavam e serviam os próprios filhos como comida. Imaginem isso, irmãos. Os sacerdotes perderam esperanças. As pessoas ficavam à beira do caminho, sem perspectiva. Crianças morriam de fome e sede. Esse foi o quadro que assolou a nação de Judá naquele período. E não me perguntem por que Deus permitiu. Porque a Bíblia já explica isso. Foram muitas oportunidades. Deus orientou o povo, chamou a atenção do povo, levantou profetas, mostrou o caminho, mas o povo insistia em desobedecer, a adorar falsos deuses, a viver segundo seus preceitos e seus caminhos. Quando o mal veio, a quem eles poderiam recorrer? Nunca recorreram a Deus. Vão recorrer no momento da adversidade? Por que não recorrer aos deuses estranhos? Porque os deuses estranhos não trariam nenhum resultado de bênção, de proteção, de cuidado para eles. Então nós precisamos ser obedientes, irmãos, nos momentos bons, nos momentos ruins, continuarmos firmes, comprometidos com o Senhor, porque para onde iremos nós? Palavras dos discípulos.
se só tu tens, se referindo a Jesus, palavra de vida eterna? Não há lugar para ir que seja fora da presença de Deus. Então, precisamos escolher Deus, porque Ele já nos escolheu e nos amou primeiro. Então, só cabe a nós fazer a nossa parte. Em detrimento disso, houve também uma esperança que foi profetizada para aquela nação. A mensagem sobre o cativeiro deixou a todos desesperados. E até o profeta Jeremias, em Lamentações, externalizou toda a tristeza que estava consumindo ele. No entanto, ele não deixou de registrar o quanto Deus é misericordioso e quanto é grande a sua fidelidade, quando disse, porque as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, elas não têm fim. E além disso, se nós formos observar o livro de Jeremias, há uma promessa de que após 70 anos o povo retornaria ou seria trazido de volta para o cativeiro. Promessa essa que se cumpriu na íntegra. Isso foi o que, de certa forma, trouxe esperança para aquele povo. Saber que mesmo diante daquela calamidade, Deus ainda iria proporcionar para eles algo novo no futuro. Precisamos entender que em meio a dificuldades devemos utilizar, desenvolver a nossa fé. E esse exemplo do Antigo Testamento serve para nós hoje. Porque o nosso maior motivo de esperança é a ressurreição de Cristo. Como Paulo escreveu aos Colossenses capítulo 1, verso 27, parte B. Cristo em vós, esperança da glória. O povo de Israel pecou, errou, foi punido pelo seu pecado, mas Deus, que é misericordioso, ainda proporcionou esperança para eles. Não queiramos, de alguma forma, passar por todas essas etapas. Precisamos aprender também com os erros dos outros. Se eles entraram pelo caminho da destruição porque foram desobedientes, não vamos ter as mesmas atitudes. Precisamos ser obedientes, comprometidos para que a nossa trilha, o nosso caminho esteja de acordo com a vontade de Deus. Essa experiência do reino de Judá é uma experiência triste, serve de lição para todos nós. Mas a boa notícia é que Deus é misericordioso e proporcionou que seu povo retornasse à terra prometida. E as suas misericórdias, elas estão passíveis de serem derramadas também sobre as nossas vidas. Porque em detrimento disso também nós somos seres humanos, e em algum momento nós iremos errar e seremos carentes, como somos hoje, da misericórdia de Deus. E com certeza Ele há de agir de misericórdia para conosco, porque essa é a natureza de Deus. O nosso Deus é um Deus de misericórdia. Amém? Então que você possa guardar esses ensinamentos no seu coração, que essa palavra gere frutos na tua vida, que você possa cada dia amadurecer na presença do Senhor e aprender com aquilo que a Bíblia diz acerca de tudo que Deus fez. Mas não só fez, continua fazendo no meio do seu povo. Foi um prazer trabalhar mais uma lição contigo. Aguardo você na próxima semana para darmos início à lição do 4º trimestre de 2021, que é o último trimestre, no qual nós iremos falar acerca do apóstolo Paulo. Que Deus te abençoe, foi um prazer estar contigo. Fique na santa paz do Senhor Jesus. Um grande abraço.